Tá? Então, gente, bom dia para todos. Então, estamos numa mesa, uma alegria muito grande estar aqui com o Dimas, vocês todos aí de novo. Por que eu cito o nome do Dimas da Clara especificamente? Porque o que a gente vai apresentar aqui, que era no início, como foi da minha tese de doutorado, a aplicabilidade da PDF, da perspectiva dos funcionamentos, à questão de redefinição da deficiência intelectual. Antigamente chamada deficiência mental, e mais antigamente chamado retardo, né? Isso tudo caiu por terra, se trabalha com deficiência intelectual, deficiência intelectiva, né? São os termos contemporâneos. Naquela época, isso aí foi 2013, de lá para cá, 6 anos depois, a minha suspeita, que o Dimas vai falar melhor disso, é que a PDF ela permite você redefinir doenças, por conta dos modelos de saúde e doença com que você trabalha, o que se torna mais inclusivo. Então a gente... É para cá, né? Então, por isso, né, claro. Então, o ter uma inteligência saudável está relacionado a um tipo de funcionamento. Tá? E o que define, a gente já viu isso ontem, né, um funcionamento como básico, é ele ser ali algo constitutivo da identidade daquele sistema funcional. Tá? E um funcionamento, ele pode ter em seus substratos, em seus constituintes, outros funcionamentos. Tá? Então, o funcionamento se articula. Então, por exemplo, eu só estou falando aqui, usando esse funcionamento do falar, né, porque existem outros. O funcionamento do coração, por exemplo. Se o meu coração não estivesse batendo, eu não estava falando aqui. Então, funcionamentos podem ser constituídos de outros funcionamentos. E podem constituir outros, tanto para micro quanto para macro. Então, eu vou tratar aqui especificamente da inteligência. Tá? Como a gente suspeita, eu trouxe um quadro por causa disso daí. São 5 pacientes e a gente, na tese, comparava esses 5 pacientes, que eu vou falar o que eles têm, usando o modelo da Organização Mundial de Saúde. Eu não esqueci de fazer, porque esse foi um slide que a gente usou lá em todo o conjunto, até a cor. Foi um slide que nós usamos no congresso lá da Sicília, em Nápoles. E daí ficou rua ali, né? O resto deu para traduzir, fazer a versão em português. Então a gente tem 5 pacientes, eu vou usar o modelo da Organização Mundial de Saúde e ali o modelo do PDF. Porque os conceitos de saúde e doença não são dados. Não há nada dado no mundo, você precisa de um modelo para você tentar enxergar aquilo. Né? Isso, em certo sentido, até Kant já falava disso. Então, eu coloco o modelo do OMS, por quê? Porque muita gente acredita que é um modelo mais moderninho, mais bacaninha. Na verdade, ele é filho de outros 2 modelos, o modelo biomédico e o filho dos modelos sociais. Então, a gente vai encontrar os problemas de ambos os modelos ali. Você não melhora ao arrastar modelos pai e mãe para fazer um, no caso aí é pai e mãe mesmo. O pai é o modelo biomédico e a mãe é o modelo social. Você arrasta as coisas boas e arrasta os problemas de não incoerência. Então, quem é Carlinhos? Carlinhos é um garoto com síndrome de Down, que trabalha como empacotador num supermercado na Zona Sul. Carlinhos, vamos dizer assim, socialmente adaptado. Inclusive tem um vídeo do Carlinhos no NUT da UFRJ, ali no fundão, em que o Carlinhos vira e diz: dizem que eu tenho retardo mental. Eu não sei o que é pensar menos do que eu penso. Porque para mim eu penso muito bem e penso melhor que eu consigo pensar. Gente, é um negócio assim que muita gente boa não tem noção. Carlinhos, para o modelo da Organização Mundial de Saúde, é deficiente e será deficiente sempre. Por quê? Porque ele tem uma lesão, a síndrome de Down, ele tem um comprometimento cerebral. Não importa como o Carlinhos esteja, isso vale até hoje. Ele tem esse modelo bacaninha, né? No modelo da perspectiva dos funcionamentos, vai depender desses funcionamentos intelectivos do Carlinhos, como é que isso está. E como é que se sabe? O médico? Não. A família? Não. O Carlinhos? Você tem que ir para a empiria. Juntar ali todos envolvidos nessa questão. O Carlinhos, família de Carlinhos, os cuidadores, quem trabalha com Carlinhos, como é que é o Carlinhos? E naquele teatro filosófico, usando capacidade imaginativa, explorar o que Carlinhos está atingindo, tá? E aí, Carlinhos? E você tentar, Carlinhos está exercendo seus funcionamentos mentais, todos conferem a sua identidade. Então, Carlinhos não está com deficiência. Isso dinâmico, ele pode estar no ano seguinte, na semana seguinte. Né?
Isso é muito importante para Carlinhos, e até em termos de modelo. Você não precisa estar doente para receber, por exemplo, cuidados de um profissional de saúde. Muito embora a gravidez seja considerada uma doença pelos modelos biomédicos, tem até CID, tem até classificação internacional da doença, gravidez tem CID, então você vê o que é o poder, né? Você não precisa. Medicina do adolescente, qual a sua doença? Adolescência. Você não precisa rotular, não, mas eu preciso ter um rótulo, não precisa. Tainara é uma mocinha que sofreu uma falta de oxigenação no momento do parto, faz uma isquemia cerebral, fica com uma fraqueza na metade do outro lado, mas com toda a reabilitação, Tainara evolui para a normalidade mesmo intelectual, para o modelo da OMS. Ela exerce as funções, ela está na escola, ela corre, quando examina a Tainara não tem nada, mas para a OMS ela vai ser deficiente sempre que ela tem a lesão. Tá? Enquanto que o modelo do PDF, de saúde e doença, ela não está deficiente. Vamos pegar os funcionamentos básicos de Tainara, vamos elencar com Tainara, com mãe de Tainara no colégio. A Tainara estuda, Tainara está bem, Tainara tem uma autoimagem, não está deficiente. Ela vai ficar sem assistência porque não precisa ter um rótulo para poder receber assistência, seja de quem for, né? Usamos pasta de dente, usamos escova no cabelo, quer dizer, não usa, né? Usamos várias coisas para promoção do nosso bem-estar, de saúde integral. Débora é uma menina que nasceu com um cérebro liso. Vocês sabem que os nossos cérebros têm aqueles giros, convoluções que dão bastante espaço lá dentro. Ela nasce com a lisencefalia, o cérebro liso. Para o modelo da OMS, a Débora é deficiente, tá? Isso aí, por exemplo, a diferença aí é dinâmica. Para o PDF, a Débora está com deficiência. Quer dizer, a Débora com 10 anos de idade, não mexe os bracinhos, não mexe as perninhas, tem uma gastrostomia, etc. Mas mesmo assim, uma noção dinâmica. Porque do jeito que você tem neurociência avançando, quem disse que você não pode induzir mitose neuronal pós-nascimento e você recuperar giro e recuperar função? Né? Provavelmente, se isso acontece e Débora ganha várias coisas, pode mudar o status da Débora e pode mudar a condição dela, inclusive, de deficiência. Para o OMS não tem uma condição orgânica ali de lesão. Tá? Isso faz muita diferença. Eu chamo a atenção que, por exemplo, para o modelo social puro, teria um problema da Débora não ser deficiente. Por quê? Porque ninguém seria deficiente, no certo sentido que a sociedade é quem impõe limitações, e a Débora não tem nada por estar faltando pedaço de cérebro ali. É um pouco de exagero, um pouco de forçação de barra. Vamos perguntar para os pais da Débora, a menina que ela tem. Bill é um porteiro em Copacabana, como acontece com a maioria dos porteiros em Copacabana, ganha um apelido de Bill, né? E Bill é um camarada que se comunica sempre com muita dificuldade. É aquele que manda pizza para o 7012. Doutor Alexandre, a pizza vai para o 7012. Sim, mas eu sou do 101, Bill. Sim, mas é para o 7012. Doutor Alexandre, de vez em quando uma claridão assim na mente. A própria esposa do Bill, ele tem algum problema. E aí você leva Bill para o modelo da Organização Mundial de Saúde, é mais um modelo biomédico mesmo, né? E Bill vai para o HU, faz todos os exames, faz testagem com fono, testagem de linguagem, eletrocefalograma, faz ressonância. Não tem nada alterado no Bill. Bill não tem nada, Bill é saudável. Como o Bill é saudável, você não consegue exercer algumas funções intelectivas. E a gente sabe que na base disso aí, no caso dele, é questão social. Intimidação desde precoce, constrangimentos, bullying. Bill era um cara que, para falar, 7012, porque não se corrigia. Bill está funcionando, sim, deficientemente. Não precisa ter um cérebro lesado para isso. Ele precisa de ajuda. O principal bloqueio do Bill é uma interface ali psicológica, sociológica, mas que trouxe problema nas suas funções intelectuais. Né? E Guilherme é um moleque que vem para mim com 12 anos de idade. O que você está fazendo aqui? Na época que eu era médico, né? Eu já sei, não tem ex-médico. E aí o Guilherme no consultório, 2007, 2008, eu tenho deficiência mental. Como? Eu tenho um QI abaixo de 70, meu QI deu 62, não, peraí. Tem alguma coisa errada aí. Né? Tá aqui os testes, 2 testes de deficiência mental. E eu conversando com o Guilherme, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra avaliação. O
Porque a minha suspeita é que o Guilherme fosse o que se chama portador de altas habilidades, que se chamava antigamente de superdotado. E se você pega determinadas testagens habituais, ele não consegue fazer as atividades que ali exigem naquele testezinho. Era um garoto com uma memória prodigiosa, com uma capacidade de raciocínio, que outro teste, nós, pessoal mais experimentado, a gente fez um outro teste nele aqui, e encontrou, na verdade, ele é um hiperdotado, portador de altas habilidades, um QI de 144, QI tem aquelas coisas, né? 70 a 100 é o normal, menos 70, né? Moleque 144. Vai para um colégio apropriado, ele confundia cores, mas alguém confundia cores, modelos de ensino aplicados. Quando ele vai para um colégio em São Paulo, que a família se muda, deslancha a ponto de pular algumas séries, etc., e vai embora, né? Claro que pelo modelo da Organização Mundial de Saúde, não, o cérebro está normal, não tem lesão, mas ele normal, porque a lesão é algo importante para a definição no modelo da lesão orgânica. Quando ela não existe, ela é putativa, ela é a priori. Quadros psiquiátricos, você vai para os Kaplan e Sadok, a Bíblia da psiquiatria. Tem lesão aqui, a gente em nível molecular, que a gente não conseguiu identificar, porque tem que ter uma lesão. Quando, na verdade, quando você vai para um diagnóstico funcional, você encontra isso. Quer dizer, o Guilherme estava deficiente, sim, era tratado como deficiente mental, não conseguia progredir no colégio, e com mudanças do entorno e no relacionamento com ele, isso sofre toda uma modificação. E aí, a nossa impressão, que só se confirma não só para a neurologia, mas para várias outras especialidades, é que, como a PDF traz uma perspectiva valorativa, ética, como o Dimas vai falar melhor disso, diagnósticos de condições de saúde e doença envolvem aspectos valorativos em boa parte das classificações com que a gente lida. Tem algumas que não, mas algumas bem razoáveis. Você consegue fazer isso, ver o diagnóstico de uma maneira diferente, o diagnóstico funcional. Muita gente confunde, mas a OMS já trabalha com funcionalidade. Não é, ainda está atrás da PDF. Por quê? Porque o diagnóstico de funcionalidade pela Organização Mundial de Saúde, por exemplo, fisioterapeutas trabalham com isso, ela ainda é da opinião do profissional de saúde. É um grupo de profissionais que vai dizer se aquele cara, a voz da família, a voz do paciente, a voz da escola, não vão influenciar nisso. E outra, eles trabalham com critérios rígidos, ao ponto que aqui a única coisa é padrão, porque sempre você vai precisar de um padrão, é como estão os funcionamentos básicos ligados à inteligência. Comprometidos, ele tem um diagnóstico de deficiência que é sempre relativo, baseado naquilo que a gente viu ontem, né? Que Clara expôs, num certo sentido, todos somos deficientes. Mas eu preciso de política pública. Tá, você pode botar algo relativo abaixo disso daqui, você usa os funcionamentos, onde entra o concernido moral com a sua contribuição, que a OMS não prevê. Então, a tal da CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidade, ainda é modelo biomédico, ainda é a OMS. Então, a PDF traz vantagens por manter coerência, por ser mais inclusivo, você é mais eficaz. O que você faz com um garoto que não tem nada para o modelo clássico? Ele não tem nada, é normal, só não aprende, mas não tem nada. O que você faz com o porteiro de Copacabana, que é claridão do Alexandre, e que não consegue se exercer ali profissionalmente, que diz que não tem nada? Então, ela é mais inclusiva, tá? Ela mantém coerência e ela redefine. Então, na proposta da redefinição de deficiência intelectual, você teria aquele indivíduo que não teria os funcionamentos básicos ligados à inteligência presentes, ou em quantidade, ou em grau, ou mesmo em intensidade, como você encontraria ali, ou em tipo, ou em grau, como se chama em filosofia. Você pode fazer política pública com isso, você pode criar tabelas e grupos? Pode. A gente faz isso à altura para pacientes com síndrome de Down. Down já tem uma altura mais baixa. Por que vai chamar um Down de baixinho? Mas se ele está muito abaixo daquele grupo, você pode dizer que ele tem uma altura, teu filho está baixinho com Down. Você pode trabalhar isso aqui, mesmo tendo a perspectiva do familiar, você pode estabelecer sim políticas públicas, né?
E dessa pesquisa para cá, a nossa suspeita não só se confirma, como se amplia. Eu acho que isso, para a medicina, vale para a cardiologia, para a pneumologia, para a psiquiatria, para várias outras coisas. E vai remontar sempre ao questionamento básico. Os funcionamentos básicos ligados a X, daquela especialidade, estão presentes? Não. Então ele tem uma deficiência nesse campo. Seja uma deficiência motora, neurológica, cardiológica, pneumológica, mas ali, portanto, ampliando, ouvindo os outros, não apenas a equipe de saúde que você tem pela Organização Mundial de Saúde. Gente, é isso. Obrigado.